Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero agradecer a Deus por permitir que nós estejamos aqui novamente, orando, consultando ao Senhor, buscando a face de Deus. Irmãos, é muito importante que vocês não deixem esse compromisso de lado. Eu sei que muitas vezes é difícil por causa da correria, das responsabilidades, mas é nesse momento aqui que nós recarregamos as nossas energias, que a gente alinha o nosso coração com Deus. E eu sei que quando a gente começa o dia com oração e termina com oração, tudo o que acontece ao longo do dia coopera para o nosso bem. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que muitas vezes na correria a gente se esquece de dizer muito obrigado ao Senhor por mais um dia de vida, por termos saúde, família. E é por isso que eu quero trazer uma mensagem muito especial hoje, e ela vai falar muito ao seu coração. Fique comigo até o final, porque com certeza Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não deixe de agradecer ao Senhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que nós devemos entregar ao Senhor as nossas ansiedades, preocupações e sempre com ações de graças. E quando nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Você quer essa paz? Você precisa de paz? Essa paz que excede o entendimento? Ou seja, você não vai entender, as pessoas à sua volta muito menos, mas vai haver paz no seu coração. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio do deserto, Deus vai te preencher com a presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês que são novos aqui no canal, eu quero convidá-los a se inscrever. Então clique no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para vocês não ficarem de fora de nenhuma mensagem que eu colocar aqui, tá ok? Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 4 e o 5. Olha só o que está escrito. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Olha que interessante, irmãos, aqui está dizendo que, assim como uma mulher grávida não sabe como seu filho nasce, como tudo é formado, assim também nós não conseguimos compreender todas as obras do Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu frustrado por não ver resultados no seu trabalho, na sua família ou na sua vida espiritual? Você já se perguntou se vale a pena realmente continuar tentando, se Deus está mesmo cuidando de você? Irmãos, eu já passei por isso algumas vezes. Eu não entendia os planos do Senhor, eu não enxergava um palmo sequer na minha frente. Mas foi nesse momento que eu estava sendo provado. Deus estava provando a minha fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então nós seremos testados nisso, irmãos. Deus, ele deseja que a gente aprenda a confiar nele, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando parece que tudo é loucura, que você está tentando numa coisa que ninguém tentou antes. Sabe, irmãos, muitas vezes carregar a nossa cruz, seguir os passos de Jesus é loucura para as pessoas à nossa volta. As pessoas não entendem. Como que você vai esperar por um homem, uma mulher de Deus? Como que você vai esperar por uma pessoa que você nem conhece? Mas isso se chama fé. Como que você já ora pelo seu futuro cônjuge? Como você já ora pelos seus filhos, pelo seu trabalho, sendo que você ainda nem tem? Isso é fé, irmãos. E mesmo que a gente muitas vezes não entenda os caminhos do Senhor, devemos confiar que Ele faz tudo da maneira perfeita e que se nós estamos no caminho de Deus, Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Amém? Então, se você está pensando em desistir, se você tem se frustrado por muitas vezes não conseguir os resultados que você tem, não desanime, porque a Bíblia nos dá vários exemplos de milagres que Deus fez através de uma frustração. E eu quero te dizer uma coisa de todo o meu coração. É nesse momento de frustração que você terá a sua maior revelação. É nesse momento de frustração que Deus vai te dar uma nova direção. Aleluia. Guarde isso que eu estou te dizendo, porque eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo e você vai entender que Deus muitas vezes ele age quando os nossos recursos acabam, quando a gente não tem mais força, não tem mais alegria. É naquele momento que você relaxa, que você simplesmente descansa no Senhor,
que ele começa a agir em seu favor. Amém? Irmãos, a Bíblia conta lá em João, capítulo 21, que logo depois que Jesus ressuscitou, alguns dos seus discípulos voltaram à sua antiga profissão de pescadores. Depois você lê aí na sua casa com calma, João capítulo 21. Irmãos, naquele momento, Pedro, ele achou que tudo tinha sido em vão, que aquelas palavras que Jesus tinha dito para ele, de que ele seria uma pedra na construção do reino de Deus, as promessas que o Senhor fez para ele, ele achou que aquilo tinha sido coisa da sua cabeça, talvez. E ele juntou todos os discípulos e ele convidou eles para irem pescar. Irmãos, Jesus já havia dito para Pedro que ele não seria um pescador normal, ele seria um pescador de almas. Mas mesmo assim, naquele momento de incerteza, de dúvida, Pedro começou a duvidar das promessas do Senhor. E a Bíblia conta que ele com os discípulos passaram a noite inteira no mar, mas eles não pegaram um peixe sequer. Agora eu quero que você imagine a frustração deles, porque eles eram pescadores profissionais. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas. Você, mulher que se converteu, você decidiu seguir os passos do Senhor e agora parece que toda a sua profissão foi por água abaixo. Parece que você, empresário, não consegue mais ganhar dinheiro. Parece que todo o seu aprendizado do passado foi em vão. Mas deixa eu continuar essa história. Aqueles discípulos estavam frustrados porque eles dependiam da pesca para o seu sustento. E eles deviam estar muito cansados, com fome, desanimados. E ao amanhecer, eles viram um homem na praia. Irmãos, naquele momento, eles acharam que não era nada, sabe? Mas aquele homem que estava lá na praia gritou para eles e disse: olha, vocês estão tentando pegar peixe? Lancem as redes lá no fundo, lá do lado direito do barco, e lá vocês vão encontrar peixe. Irmãos, naquele momento, eles duvidaram, afinal de contas, eles já tinham passado a noite inteira no mar e não pegaram nada. Mas algo tocou no coração deles para que eles fizessem o que aquele homem havia dito. Então eles voltaram, jogaram as redes e eles ficaram surpresos com a quantidade de peixes que eles pegaram. E a Bíblia dá até o número. Ela diz que foram 153 grandes peixes. Agora olha que coisa maravilhosa, irmãos. Naquele momento, Pedro se lembrou das promessas do Senhor. Eles reconheceram que era o Senhor Jesus e eles pularam do barco e foram ao encontro dele. Irmãos, naquele momento o Senhor trouxe aquela palavra para lembrá-los que ainda que eles estivessem na dúvida, no desespero, o Senhor sempre estaria com eles. E assim como ele fez com os discípulos, aconteceu comigo e eu quero compartilhar com você aqui rapidamente. Eu me lembro que isso foi em 2013. Eu estava muito frustrado com o meu ministério porque eu já estava pregando para os jovens da minha igreja há 7 anos e eu não via resultados, irmãos. Imagine a minha frustração. Muitas vezes eu pregava e eu me sentia um lixo porque eu achava que eu não era capaz. E a única certeza que eu tinha é de que Deus tinha me chamado para o ministério. Deus tinha me vocacionado para ser pastor. Só que eu não sabia como ter resultados. E foi então, irmãos, que para piorar a situação, algumas pessoas da igreja me disseram que eu não tinha chamado coisa nenhuma, que eu não tinha o dom de pregar, que as minhas pregações eram muito chatas. Irmãos, naquele momento eu me senti pior ainda, sabe? E foram 2 semanas seguintes que eu não queria nem voltar na igreja porque eu achava que aquelas pessoas tinham sido ingratas. Eu achava que eu realmente não tinha esse chamado porque nem as pessoas à minha volta reconheciam. Só que, irmãos, 2 semanas depois, eu me lembro como se fosse hoje. Era um domingo de manhã e eu estava indo para a igreja na escola dominical e o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. E ele me perguntou assim: as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Faz o seguinte, crie uma página no Facebook e através daquela página eu vou começar a te usar na internet. E eu trarei muitas pessoas para o meu amor, para a minha presença, através das suas palavras. Irmãos, naquela hora eu senti uma paz tão grande, veio uma alegria tão forte no meu coração, porque eu estava muito desanimado ultimamente. Eu estava frustrado, sabe? Assim como os discípulos, eu não estava tendo resultados e além do mais as pessoas não acreditavam em mim. Mas eu fiz o que o Senhor me mandou. Por mais que parecesse loucura, irmãos, eu tomei a decisão de começar a evangelizar na internet. E através daquela palavra que Deus me deu, milagres aconteceram, pessoas foram restauradas, quantas famílias inteiras foram salvas, não por causa de mim, mas por causa do Senhor Jesus. Eu sou apenas um vaso,
um servo nas mãos dele. Amém? Eu te contei esse pequeno resumo do meu testemunho para você entender que Deus tem uma obra na sua vida também. Você não chegou aqui por acaso, não pense que você assistiu esse vídeo porque o YouTube colocou esse vídeo na sua frente. Não foi só isso. Foi o próprio Deus que quer que você saiba que Ele está falando contigo agora. Por isso eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome, escreva na frente: Deus está falando comigo hoje. Amém? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber com essa história dos discípulos é que Deus sabe das nossas necessidades. Jesus sabia que os seus discípulos estavam precisando de alimento, tanto físico quanto principalmente espiritual. E Jesus não abandonou eles, mas Ele foi ao encontro deles. E Ele também sabe, irmão, da sua luta, daquilo que você tem passado ultimamente. E Ele promete te suprir em todas as suas necessidades. Amém? Ele não vai te abandonar, mas Ele sempre vai estar com você. E isso significa que você pode confiar nele para qualquer coisa que seja. Não existe algum sonho, algum objetivo, algum desejo que Deus não queira realizar na sua vida. Por isso, não esconda do Senhor, não deixe de orar. Nós vamos fazer uma oração aqui daqui a pouco e você vai poder abrir o seu coração. Amém? Mas aí eu te pergunto uma coisa: você tem confiado em Deus para suprir as suas necessidades? Você tem orado realmente com o coração cheio de fé, ou você tem simplesmente querido resolver todas as coisas do seu jeito? Ou você quer agir tudo na sua capacidade, no seu intelecto, na sua condição financeira? Tem pessoas, irmãos, que confiam mais no homem do que em Deus. E eles têm vários contatos no celular de pessoas influentes que poderiam socorrê-los na hora da necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa: só Deus pode responder às suas orações. Só Deus pode dar aquilo que a sua alma necessita. Amém? E a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa história com os discípulos é que o Senhor nos pede para fazer a nossa parte. Jesus não fez o trabalho dos discípulos por eles. Ele não jogou os peixes no barco, Ele não preparou os discípulos, Ele simplesmente deu uma orientação: lancem a rede do lado direito do barco. Então, os discípulos tinham que fazer a sua parte, obedecer e agir. E é aqui que eu quero falar com você. Não adianta você ficar apenas orando, indo na igreja, lendo a Bíblia. Você tem que fazer a sua parte. Obedeça a palavra no seu dia a dia. Enquanto você está fazendo as coisas, trabalhando, cuidando da família, enquanto você está agindo, Deus vai operar junto com você. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso cooperador e nós somos cooperadores com Ele. Então é uma via de mão dupla. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Então, irmãos, nós precisamos refletir uma coisa: nós temos lançado a rede em busca daquilo que a gente quer? Nós temos nos dedicado, nos esforçado, ou a gente tem desistido no primeiro obstáculo? Se as coisas não estão chegando na sua vida hoje, será que é porque você não tem perseverado? Então fica a dica aí para você. E por fim, a última lição que eu aprendo aqui nessa história é que Deus sempre nos surpreende com muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou falando aqui para milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. E vocês acham que eu imaginava que tudo isso ia acontecer? Não, eu queria apenas que a minha igreja ficasse lotada, que apenas 100, 200, 300 pessoas estivessem me ouvindo na igreja. Mas hoje eu falo para milhares e milhares de pessoas. E isso tudo para a honra e glória do Senhor. Então creia numa coisa: Deus quer fazer coisas muito maiores do que você imagina. Mas para isso, você precisa abrir mão daquilo que você conhece, daquilo que você sabe e confiar no Senhor, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então, a pergunta que eu quero te fazer é: você tem esperado grandes coisas de um Deus tão grande? Você tem crido no seu poder, na sua bondade? Ou você tem confiado somente naquilo que a sua mente é capaz de pensar? Irmãos, Deus pode fazer algo muito maior. E talvez as coisas não estão dando certo na sua vida porque você está tendo pouca fé, porque você não tenha acreditado realmente que Deus está contigo. E assim como os discípulos tiveram que dar um passo de fé e lançar as redes, mesmo não entendendo nada, muitas vezes você vai ter que dar um passo no escuro, acreditando que Deus vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero orar por você.
se você puder, feche os teus olhos e nós vamos primeiramente pedir perdão a Deus, porque a incredulidade é algo que desagrada ao Senhor. E em segundo lugar, nós vamos agradecer, crendo que o milagre já está na nossa direção e que nós já estamos no caminho do milagre. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor não vai nos abandonar, Senhor, mas muitas vezes nós duvidamos do teu poder. Pai, nos perdoe, Senhor, pela nossa dúvida, a nossa incredulidade. Senhor, diante das tentações, das frustrações, a gente muitas vezes perde a fé, a gente desanima, não quer sair de casa, não quer ir trabalhar, não queremos mais estudar. Senhor, nos ajude, Pai, a fazer a nossa parte. Oh, meu Pai, a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos dizer isso também, Senhor. Nós podemos tudo se o Senhor nos capacitar, se o Senhor nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazermos a nossa parte. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos tão cansados e desanimados, Pai, que a única coisa que queremos é ficar deitados o dia todo na cama. Senhor, a tua palavra diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Por isso, Senhor, derrama da tua alegria dentro de nós. Essa mulher que está agora atribulada, Pai, com depressão, Senhor, tira, Senhor, essa nuvenzinha escura sobre a cabeça dela, Pai. Tira essa tristeza na alma, Jesus. Socorre, Pai, os necessitados, ó Deus. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, este homem que está abalado porque está faltando dinheiro na sua conta, Pai. Não tem condições de bancar a família. Jesus, dá sabedoria para resolver as dívidas, para resolver as pendências. Se tiver que ligar no banco, se tiver que negociar as suas dívidas, Senhor, dá estratégias, é o que eu te peço. E eu também, meu Pai, te agradeço, Pai, porque há tantas promessas na Bíblia, tantos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Pai, nos ajude a lembrar daquilo que nos dá esperança, daquilo que enche o nosso coração de fé. E eu te peço agora, Senhor, em favor dos meus irmãos, eu intercedo por este homem e por esta mulher. Senhor, meu Deus, traga, Senhor, alegria neste lar. Não adianta ficarmos desesperados, Pai. Devemos confiar em Ti. Por isso eu te peço, Senhor, tira com a mão todo sentimento de luto, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de amargura. Senhor, ajuda essa pessoa a perdoar, a liberar o perdão, Pai, porque é somente assim que teremos a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Senhor, eu oro, Pai, por cada pessoa que tem orado comigo diariamente. E eu te peço, Senhor, completa essa obra, Senhor. Completa essa boa obra que o Senhor começou, Pai. Nos ajude a chegarmos até o fim da jornada. Não nos deixe tropeçar pelo caminho, Senhor. Muitas vezes estamos tão carentes, tão frustrados, que nós nos refugiamos no pecado, nas obras da carne, nos prazeres mundanos. Mas, Senhor, nos ajude, Pai. É o que te pedimos. Fica conosco, Senhor. Que a tua paz repouse sobre cada um de nós, trazendo cura, libertação, salvação e muita alegria no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso.
Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional.
Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido.
Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado, e eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma,
tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você.
e Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.